Estamos julgando se o deputado Chiquinho Brazão é o mandante da morte da vereadora Marielle Franco? Não. Porque o que está sendo discutido aqui, por 90% das falas, é apenas o mérito da questão. E não é o mérito que nós estamos julgando aqui. Aqui é a constitucionalidade. CCJ mantém a prisão de Chiquinho Brazão. Veja essa matéria especial, preste muita atenção nas falas de alguns deputados e depois a gente ainda debate um pouquinho. Chiquinho Brazão, deputado federal pelo Rio de Janeiro, está no centro de um caso complexo e controverso. Vamos analisar os aspectos relevantes. Prisão e precedentes judiciais. A prisão preventiva de Chiquinho Brazão foi mantida por colegas da Câmara e também pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara. Ele é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, segundo investigação da Polícia Federal. O advogado de Brazão questionou a legalidade de sua detenção, mencionando o artigo 53 da Constituição Federal, que protege parlamentares de prisões, exceto em casos de flagrante delito inafensável. Risco à liberdade e direitos dos deputados. A prisão de Chiquinho Brazão pode criar precedentes para a possível detenção de outros parlamentares. Alguns deputados veem isso como um risco à liberdade dos legisladores. A Constituição exige que prisões de parlamentares no exercício do mandato sejam submetidas aos plenários da Câmara ou do Senado. Votação pela liberdade. Alguns deputados votaram a favor da liberdade de Brazão, alegando preocupações com precedentes e garantias parlamentares. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, defendeu a soltura do deputado devido aos precedentes de prisão sem flagrante, enquanto o governo orientou o voto pela manutenção da prisão. Processo de cassação. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que estamos decidindo aqui nesse plenário da CCJ. Estamos julgando se o deputado Chiquinho Brazão é o mandante da morte da vereadora Marielle Franco? Não. Nós estamos aqui julgando se ele acertou, porque eu ouvi isso, ou errou quando deu voto pela manutenção da prisão do colega Daniel Silveira na outra legislatura? Não. Nós estamos decidindo aqui se queremos dar um recado ou não ao STF ou à pessoa do ministro Alexandre de Moraes? Não. O que vamos decidir aqui é se a prisão do deputado Chiquinho Brazão deve ou não ser mantida. E essa análise feita por esta comissão deve ser baseada na legalidade. Não é em partidarismo, não é em ideologias. É legal a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão? Não. Não existe amparo legal para a prisão preventiva de deputado federal. E o STF não tem competência de atuar nesse caso. Ponto. O que nós precisamos é o restabelecimento da ordem jurídica no Brasil, minha gente. Se nós mantivermos a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, nós estaremos colocando um fim. É o início do fim desse parlamento e de suas prerrogativas constitucionais. O que vamos decidir aqui não afetará apenas o deputado Chiquinho Brazão, mas nós estaremos em conluio com o atropelamento do devido processo legal e da ordem jurídica em território brasileiro. Mas vamos lá. Não queremos discutir o mérito. Eu não queria. Mas já que a extrema esquerda já condenou o deputado Chiquinho Brazão, já que a extrema esquerda tem tanto interesse de que esse caso seja resolvido, não importa se tem provas ou não, vamos ao mérito.
O que diz a Folha de São Paulo? Folha de São Paulo, 10 de abril. Diz assim, abre aspas. O relatório da Polícia Federal, usado para prender os suspeitos de terem mandado matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, não apresenta provas que confirmem os encontros com os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, detidos neste domingo, dia 24, relatados na delação do ex-PM Rony Lessa. Qual o partido da Folha de São Paulo? A que partido pertence à Folha de São Paulo quando eles dizem não há provas? Vamos continuar, minha gente. As novas provas obtidas pela Polícia Federal, porém, apontam a provável origem do veículo clonado. Deixa eu pular aqui por cada hora. O relatório também relata tentativas frustradas de ratificar a colaboração do ex-PM com provas independentes. Mas vamos a um outro jornalista, muito sério, Merval Pereira, do Globo. Merval Pereira disse, mais cedo do que pensava, o Supremo Tribunal Federal se depara com a sua própria contradição ao ter que julgar os acusados e mandantes do assassinato de Marielle Franco com base muito mais em uma delação premiada do que em provas que se confirmem os fatos. Ou seja, um jornalista do quilate de Merval Pereira, ele diz de que o STF terá que enfiar goela abaixo, sem provas, este caso contra Chiquinho Brazão. O Conselho de Ética da Câmara abriu um processo que pode resultar na cassação do mandato de Chiquinho Brazão. A esquerda brasileira deve ter ficado extremamente frustrada quando notaram que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tinha nenhum tipo de envolvimento com isso. Eu pensava, sinceramente, que nesse dia nós teríamos aqui aulas de direito. Eu estou no meu 4º mandato, Chico, e eu vi aqui nessa comissão, inclusive Vossa Excelência, que é uma cabeça pensante intelectual, que eu respeito muito, sabe disso, eu esperava aqui um debate mais alto de todos os deputados, juristas aqui. Eu vim para ter uma aula, mas de repente eu descubro que eu não estou na CCJ, parece que eu estou no Conselho de Ética. Porque o que está sendo discutido aqui, por 90% das falas, é apenas o mérito da questão. E não é o mérito que nós estamos julgando aqui. Aqui é a constitucionalidade. A CCJ é para isso, para se discutir e debater a constitucionalidade ou não daquilo que para em nossas mãos. E a questão é constitucional ou não o que aconteceu? Nós temos 3 perguntas que precisam ser respondidas. Primeiro, pode um deputado federal ser preso preventivamente? Essa é a pergunta que tem que ser respondida aqui. Um deputado federal pode ser preso preventivamente? O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, diz que não, diz que somente em flagrante. Ou, se for flagrante delito de um crime inafiançável. A segunda pergunta, obstrução de justiça é crime inafiançável? Porque eu já vi muitas pessoas que praticaram a mesma coisa e pagaram a fiança e saíram. Então, o que nós estamos vendo aqui é o devido processo legal, mais uma vez, sendo colocado em jogo. E a culpa não é desta casa, a culpa é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal despertou na mente de todo brasileiro o medo. Nós não sabemos mais o que é constitucional e o que não é constitucional. Isso não começou hoje, começou há anos atrás. Eu me lembro que o primeiro grande debate sobre os artigos da Constituição Federal foi sobre o casamento homoafetivo, por exemplo. Está escrito uma coisa e foi decidido outra. De repente, nós temos o artigo 53 com um deputado preso, um deputado que não matou ninguém, um deputado que não roubou ninguém, um deputado que não estava envolvido com nenhum tipo de crime organizado, um deputado que simplesmente falou, e ele foi preso por conta disso. Nós fizemos aqui nessa casa, o ano retrasado, um debate sobre o artigo 53 da Constituição Federal. Eu provoquei a audiência pública, foi por unanimidade aprovado, e nós tivemos aqui aulas de ex-ministros do STF, juristas de todas as alas, e chegamos à seguinte conclusão: nós, como parlamentares, estamos perdendo as nossas prerrogativas, estamos perdendo tudo aquilo que nos foi dado pela Constituição Federal, simplesmente por aquilo que as pessoas chamam de relativismo.
O PSOL apresentou uma representação por suposta quebra de decoro parlamentar, visando evitar que ele use o cargo para atrapalhar investigações. O Conselho de Ética elaborará um parecer, que pode recomendar a cassação, e a decisão final caberá ao plenário da Câmara. Em resumo, o caso envolvendo Chiquinho Brazão é delicado e tem implicações significativas para a política e a justiça no Brasil. Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. Miliciano na cadeia e o chefe deles Está também. aprovado o parecer por 39 a 25 e uma abstenção. Olha quanta polêmica em jogo. E aí, às vezes, eu fico analisando. A população realmente precisa aprender a votar. É necessário a população entender que, para cargos de vereadores, deputados estaduais e deputados federais, embora a lei não exija, você precisa escolher alguém com estudo, com um domínio da interpretação dos textos, das leis. Você precisa selecionar um candidato para votar que ele tenha o intelecto de separar cada situação. A comissão, a CCJ, ela é para analisar a constitucionalidade do assunto que vai para votação na CCJ. E nós vimos aí, como bem ressaltou um dos deputados, estavam muitos ali preocupados mais com o ato do Brazão do que com a constitucionalidade do que estava sendo debatido. E aí foi mantida a prisão de um deputado olhando pelo lado da justiça criminal. Mas olhando pelo lado constitucional, a CCJ acabou de cometer um tremendo erro. Sim, primeiro, um deputado, de acordo com a Constituição, não pode ter prisão preventiva, ele só pode ser preso em flagrante e ainda se for crime inafiançável. E embora haja muitos indícios para Brazão ser o suspeito principal de mandar matar Marielle Franco, de acordo com a Constituição, é um crime que já tem mais de 5 anos, 6 anos. Não há flagrante para prender o deputado. Isso fere a Constituição. E aí você vê ali deputados que votaram a favor de manter a prisão, não tendo essa percepção de separar o que estava em jogo. Não estava em jogo a inocência ou culpa de Brazão. O que estava em jogo nesta votação, nesta audiência ali da CCJ, nesta sessão da CCJ, o que estava em jogo era a constitucionalidade de sua prisão. O abuso do poder, mais uma vez, do STF. Uma vez que agora abriram no Conselho de Ética, vai ser votado a cassação dele. Uma vez cassado o Brazão, perdeu o mandato, vai para a Justiça Comum e ele tem que ser julgado em primeira, segunda, terceira instâncias e não no STF. Mais uma vez, o Brasil sofre com a inconstitucionalidade da Suprema Corte, que deveria ser a primeira a preservar a Constituição.